Boa tarde, pessoal, colegas, advogados, amigos. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma saudação especial, ao Felipe Paixão pelo convite, para que nós possamos estar aqui dialogando, e debatendo o papel da tutela executiva, no novo Código de Processo Civil. Então, a ideia aqui da palestra nós vamos dividir em dois momentos. Num primeiro momento, vamos tratar do cumprimento de sentença e seus desdobramentos, para num segundo momento abordarmos as principais questões e alterações da execução extrajudicial. Meu nome é Rafael Caselli Pereira, sou advogado, tenho pós-graduação em processo civil, mestrado pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sou membro honorário da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e a partir desse ano, com a fundação da Associação Brasileira de Processo, a BDPRO, também passei a ser membro da Associação Brasileira de Processo. Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, acho que antes de qualquer coisa, é interessante nós pensarmos o objetivo pelo qual esse novo código foi feito, foi desenhado, e com a parte dos princípios, os princípios extraídos da Constituição Federal e até do direito civil, como o caso da boa-fé, esses princípios acabaram inseridos na parte inicial do nosso código, exatamente para que todo o código seja orientado, independente de ser na fase cognitiva, a fase instrutória, a fase recursal, a fase executiva, todo ele tendo um viés no intuito de uma cooperação e de uma boa-fé, um diálogo entre não só as partes, mas também e principalmente com o magistrado. Então, o artigo 4º, ele, a meu ver, ele é um pouco utópico no momento que ele busca garantir a atividade satisfativa. Então aqui a gente já começa a tocar no assunto da tutela executiva pela parte principiológica, uma vez que o artigo 4º reza que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Aqui, a meu ver, tudo bem, mas aí ele acrescenta, incluída a atividade satisfativa. Então, a boa parte da doutrina já vem fazendo uma severa crítica, uma vez que não há como o novo código prometer uma satisfação da execução num tempo razoável, porque isso depende de inúmeros fatores que muitas vezes não depende das partes, mas especialmente do magistrado, que deve ser imparcial e não deve, digamos assim, tomar as rédeas do processo em relação ao que as partes devem sim estar na busca dessa satisfação executiva, através da busca de bens, etc. e tal. Então aqui eu trago esse primeiro detalhe importante, que influencia diretamente na tutela executiva, que é do artigo 4º do novo Código. O artigo 5º já busca referir o que é tratado no direito civil, no Código Civil, onde ele refere aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, da mesma forma que o artigo 4º busca uma cooperação entre as partes litigantes, também busca que essas partes trabalhem no processo pautadas pela boa-fé. Daí há uma série de penalidades previstas para quem não cooperar e não se utilizar da boa-fé. A litigância de má-fé, crime de desobediência, a própria astrentes, a multa cominatória e também o ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o Código ele traz essa parte de princípios e, ao mesmo tempo, especialmente, aplica penalidades e traz previsões expressas de penalidades para quem não pautar a sua participação processual com a lealdade, boa-fé, cooperação, E o artigo 6º fala exatamente do que nós havíamos referido aqui, da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva.
Então, aquilo que nós havíamos combinado, referido agora há pouco, que a cooperação também deve prevalecer não só entre as partes, mas juntamente e perante ao magistrado, para que se busque uma solução da satisfação de uma forma efetiva, da satisfação executiva, né? Então, o cumprimento de sentença, ele é tratado no artigo 513 até o artigo 538, e nós vamos agora iniciar, né, a nossa jornada no cumprimento de sentença, para num segundo momento, daí sim, pincelarmos algumas novidades interessantes da execução de títulos extrajudiciais, né? O cumprimento de sentença está disposto no título 2, ele trata basicamente em 6 capítulos. O primeiro capítulo, as disposições gerais. O segundo capítulo trata do cumprimento provisório, da exigibilidade de pagar quantia certa. Num terceiro momento, ele fala do cumprimento definitivo da exigibilidade de pagamento de quantia certa. No capítulo 4, trata da obrigação de prestar alimentos. No capítulo 5, obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. E no capítulo 6, trata daí sim da obrigação de fazer, de não fazer e entrega de coisa, que eu naturalmente vou acabar me aprofundando um pouco mais pela imersão que eu tive sobre esse tema num livro que está sendo lançado agora até mês de julho, agosto, que trata especificamente das astrentes e a atuação dentro da obrigação de fazer e não fazer e da entrega de coisa, e a visão do novo Código de Processo Civil, que teve alterações substanciais, com algumas soluções até então de controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias, mas criando outras, né? Outras muitas controvérsias a partir do texto da nova lei. Então, vamos começar com as disposições gerais da tutela executiva referente ao cumprimento de sentença. A primeira questão, uma questão que é muito interessante, né, referente às intimações e às citações, aquela divergência até então existente da súmula 410 do STJ, em que há aquela dúvida, não, mas a parte que é intimada ou citada de forma pessoal tem que ser através de um representante da empresa ou ela pode ser intimada, por exemplo, na pessoa do advogado? O próprio STJ tem essa divergência até hoje, né? Isso nós vamos ver quando nós adentrarmos no capítulo 6º, referente à obrigação de fazer e não fazer a entrega de coisa, que o novo código busca encerrar essa discussão e, a meu ver, e até mesmo de boa parte da doutrina, estaria revogada essa súmula 410 do STJ, uma vez que o artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2, ele prevê a intimação pessoal do advogado como disposição geral. Ela é aplicável a todos os capítulos do cumprimento de sentença. Reza o 413, parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença, inciso 2º, por carta R, quando representado pela defensoria ou quando não houver procurador constituído nos autos. O inciso 3 por meio eletrônico, o 4 por edital. E o que mais nos interessa é a possibilidade do inciso 1, que reza agora que não só pelo Diário da Justiça ele pode ser intimado, né, para fins de que seja cumprida a obrigação na figura do advogado, né? Então o próprio advogado agora tem poderes, pelo parágrafo 2º do inciso 1, de ser intimado em nome da empresa que lhe outorgou os poderes, né? Então aqui nós temos uma relevante mudança com o novo código. O parágrafo 3º fala da intimação ficta, quando da mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Essa também é uma obrigação que já existia no Código de 73, mas que agora ela vai surtir muito mais efeitos e consequências pela não obrigatoriedade da parte, no caso de descumprir o dever de deixar o endereço da parte devidamente atualizado nos autos do processo, né? Inclusive, há no parágrafo 3º a intimação fixa e ficta,
quando da mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Ou seja, se a parte não alterou seu endereço e não informar no processo, vai ter sim validade essa intimação, que muitas vezes vai trazer todas as consequências de multa diária, da questão da penalidade do antigo 475J, dos 10% de multa. Então, agora é dever da parte deixar, né, devidamente atualizado os dados do seu constituinte. O parágrafo 4º traz uma exceção, né, em razão da regra da intimação pessoal na figura do advogado, que é necessidade de intimação do devedor por carta, quando requerido o cumprimento de sentença após 1 ano do trânsito em julgado. Né? Então, havendo esse trânsito em julgado, se o prazo superior a 1 ano, né, em que o processo, por exemplo, ficou arquivado, ficou suspenso, há sim a necessidade de se retomar essa intimação daí por carta R na pessoa diretamente que está como executada no processo. O parágrafo 5º traz a questão da vedação do cumprimento de sentença contra o fiador, do coobrigado ou do responsável que não houver participado do processo de conhecimento. Né? Então aqui ele fala daquelas questões, aquelas ações que envolvem cobrança de aluguéis, de locatício, referente à participação de devedores principais e fiadores, quando muitas vezes se observava que a parte ajuizava o processo de conhecimento contra o devedor solidário e no momento de entrar com o cumprimento, com a execução da sentença, ela muitas vezes incluía, além do devedor, o próprio fiador. Então, até a súmula 268, de 22 de maio de 2002, falava já: o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Então, né, se mantém rígida essa súmula do STJ e agora prevista de forma expressa no nosso novo Código. Com relação ao artigo 515, são os títulos executivos judiciais, né, para fins de cumprimento de sentença. Né? E aqui é interessante trazer uma novidade, né, que a doutrina e a jurisprudência do Código Revogado de 73, muitas vezes eles aceitavam a executividade da sentença declaratória. Né? De que forma daria essa questão? Por exemplo, a parte entrou, vamos admitir, como uma empresa de energia elétrica, com uma ação declaratória de inexigibilidade de valores, né? Por alguma alteração lá no odômetro, enfim. E ao final dessa ação, aquele valor que ela buscava declarar inexigível, se entendeu que ele era exigível. A sentença foi improcedente, foi mantida pelo tribunal, e muitas vezes as próprias empresas que têm uma ação declaratória improcedente, ou seja, que lhes é favorável, buscava fazer o cumprimento de sentença dessa sentença declaratória negativa, digamos assim. Então agora está expressamente, né, retirado essa possibilidade de se ter esse título executivo. Então, se for desejo dessas empresas em contestar uma ação declaratória de inexigibilidade de débito, elas devem também fazer a reconvenção dos valores para que daí sim possam ter um título executivo judicial. Então aqui no artigo 515 fala dos títulos executivos judiciais, né, as decisões proferidas no processo civil, reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória do formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal, e a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Seriam esses os títulos executivos judiciais da primeira parte. Na segunda, a partir do inciso 5º ao inciso 9º, ele traz os demais títulos executivos judiciais. Nós podemos salientar e trazer uma questão interessante, que o crédito dos auxiliares da justiça, tais como as custas, emolumentos, honorários de administradores judiciais, de peritos judiciais, que ainda não tenham sido satisfeitos até o encerramento do processo por alguma questão peculiar, podem sim serem executados nos próprios autos pelas partes, pelos terceiros que participaram desse processo. Né? Então,
Aqui nós fazemos um breve resumo das disposições gerais, né? A ausência de referência à citação para liquidação de sentença das hipóteses de sentença penal condenatória, né? Apesar de haver essa referência à citação, né, nós sabemos que é imprescindível a liquidação da sentença penal condenatória para fim de se apurar o dano material, a questão do pensionamento, do próprio dano moral ou até mesmo estético que se advém dessa sentença penal condenatória. A sentença arbitral já, né, vem liquidada pelo árbitro e a sentença estrangeira também já vem devidamente liquidada pelo juízo estrangeiro. O artigo 516 traz uma questão que já existia no CPC de 73, mas que é importante nós ressaltarmos, que é a questão do cumprimento de sentença e a competência para que ele seja instaurado, né? Então, nos tribunais, quando de a competência originária, e do juízo que processou a causa no primeiro grau. Isso é importante ressaltar, até trazendo o exemplo das astrentes, que muitas vezes a parte entrava com uma ação no juizado especial, né? Essa ação, seja pela astrente, seja por correção monetária e juros moratórios, ela superava o teto, o limite de 40 salários do juizado. E não raras vezes se observava o quê? Ou que a parte teria que abrir mão da diferença entre o teto dos 40 salários para o saldo, para poder prosseguir com o cumprimento de sentença na própria juizado de pequenas causas, ou muitas vezes teria que entrar com um cumprimento de sentença na justiça estadual, para que daí não abrisse mão dessa diferença entre o valor original e o que superava o teto dos 40 salários. Então aqui se ratifica que, independente da atualização com astrente, com juros, com correção superar os 40 salários, a competência é do juízo que processou a causa no primeiro grau, né? Então é importante salientar essa questão, né? O parágrafo único traz a questão da possibilidade das opções do exequente, né, para entrar com esse cumprimento de sentença. Ele pode ser ou no local onde se encontrem os bens, né, ou no atual domicílio do executado. Tem as duas opções para a competência para o cumprimento de sentença. O artigo 517 também traz uma relevantíssima alteração substancial, que é a questão da possibilidade do protesto da sentença, né? Então, na prática, mesmo sem haver essa previsão legal do artigo do Código de 73, se verificava que na prática ela ocorria. Muitas vezes nós, advogados, iríamos até o cartório, quando não havia mais nenhuma solução de localização de bens para a satisfação do crédito, tu ia até o cartório, chegava lá no balcão, pedia uma certidão narratória ou narrativa, contendo a parte exequente, executada, CPF do exequente executado, o valor atualizado da causa, né, a data do trânsito em julgado, se pegava essa certidão e se levava ao tabelionato de protesto de títulos, onde eles daí sim geravam um título, né, e esse título era encaminhado para o executado, que teria o prazo de 3 dias para pagamento. Não efetuado o pagamento, havia o protesto daquele CPF, daquele CNPJ. Então o novo Código de Processo ilustra a realidade do fórum, né, e traz ela por uma previsão expressa do novo Código de Processo Civil, que se vê no artigo 517. Então, a parte executada, digamos assim, o que ela poderia fazer estando protestada, né? Daqui a pouco tem alguma questão que ela vai suscitar de prescrição, de quitação do débito, e o caminho dela é entrar com uma ação buscando sustar os efeitos desse protesto, né? E ela também tem a possibilidade de ajuizar uma rescisória. E o ajuizamento dessa rescisória pode ser incluído a título de observação no próprio título protestado. Então, daqui a pouco a parte que, digamos, vai ter algum bem posto à venda, alguma situação assim, ou a parte que se interessa na compra daquele bem e que vai ter receio desse devedor estar protestado, por exemplo, vai identificar que ainda há uma discussão, ainda pende uma discussão sobre a veracidade daquela informação, daquele protesto, com o trâmite de uma rescisória, né? Então tem essa possibilidade da parte executada, mesmo protestada,
Surgindo alguma situação de prescrição, de quitação da dívida, enfim, ela tem essa possibilidade, né, de se ajuizar essa ação. Tá? Arguição de questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença, né, e dos atos subsequentes à questão do próprio procedimento do cumprimento de sentença, nulidades que muitas vezes não acabaram sendo suscitadas no cumprimento de sentença, na impugnação a esse cumprimento de sentença, elas podem sim ser referidas, suscitadas no processo executivo por mera petição. Simples petição é possível, daí sim que se faça essa, digamos assim, se suscite, né, esse vício que não foi contemplado pela impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Agora vamos adiantando aqui o nosso tema. Passaremos ao capítulo 2º, o cumprimento de sentença provisório da exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Então, o que nós temos aqui de relevante? O cumprimento provisório somente pode ser iniciado, né, desde que o recurso interposto seja desprovido do duplo efeito, ou seja, ele não tenha o efeito suspensivo, possua tão somente o devolutivo. Né? Então, aí é possível a parte dar seguimento ao seu cumprimento de sentença de forma provisória. Né? Agora traz no artigo 520 a previsão expressa a possibilidade de impugnação ao cumprimento provisório, que até então inexistia no Código de 73, por mais que ela ocorresse na prática. Foi traduzido isso da realidade do foro para o novo Código. Né? E aqui nós temos também uma interessante, né, e alteração substancial da questão do cabimento da multa de 10%, né, que até então só era permitido no cumprimento definitivo da sentença. Agora ele também é possível e vai ser aplicado para o não pagamento, o inadimplemento do cumprimento de sentença provisório. Tá? Então aqui também há essa possibilidade. Se o executado comparecer tempestivamente, reza o parágrafo 3º do 520, e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não vai ser tido como incompatível com aquele recurso de apelação interposto que ainda vai ser objeto de análise pelo tribunal. Então, há um cumprimento de sentença provisório, visando que não incida a multa de 10%, a parte vai lá e faz o depósito para fins de elidir essa possível cumulação com a multa. O fato de ter feito isso não implica em que o recurso interposto tenha perdido seu objeto, né, seja declarado prejudicado. Isso não vai ocorrer, está específico no parágrafo 3º. Né? E é importante que esse executado ele faça o depósito para fins de pagamento. Né? Deixe bem claro essa questão e não para fins de garantir a impugnação, porque daí sim vai incidir a multa. Então ele tem que fazer a multa para fins de pagamento, para fins de elidir a incidência dessa multa. O artigo 520 fala da hipótese da dispensa da caução, prevista no inciso 4º do 520. Né? Inciso 1º, crédito de natureza alimentar. Inciso 2, credor demonstrar necessidade. Então, nessas situações, efetivamente, né, vai se dispensar a caução para fim de garantia de eventual reforma da decisão, né, final do processo. Né? Então, nessas hipóteses, vai trazer essa questão. Né? O inciso 3, que era quando pendia o agravo do artigo 1042, que era o agravo de negativa de seguimento ao recurso especial extraordinário, ele foi retirado do novo código, né, foi revogado, né, pela Lei 13.256 de 2016, né, que foi aplicada, que entrou em vigência antes mesmo da própria vigência do novo código. Eles já deram um jeito de alterar algumas interessantes questões e acabaram também retirando essa possibilidade, ficando restrita à natureza alimentar, crédito de natureza alimentar, né, a pensão, honorários advocatícios, e o credor demonstrar a efetiva necessidade de levantamento dos valores. O artigo 521, inciso 4,
fala da dispensa de caução quando a sentença houver sido proferida em consonância com súmula do STF ou do STJ ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Então aqui também essa dispensa de caução, né, a previsão do inciso 4º do artigo 521. O parágrafo único traz a questão como regra geral da manutenção da caução, né, quando houver algum risco, né, de grave dano de difícil ou incerta reparação, no caso da parte que está executando, houver alguma possibilidade que se vislumbrar o magistrado de que ela não possa garantir, no caso, o ressarcimento do até então devedor do processo, né, em caso de reforma da decisão de procedência. O artigo 522 trata da questão dos requisitos para esse cumprimento de sentença, ele faz um apanhado, né? A decisão, né? Certidão do recurso sem efeito suspensivo, as procurações, habilitação se for o caso, outras peças necessárias para a existência do crédito para fins de se compilar esse material e se possa dar prosseguimento ao cumprimento de sentença provisória. Então agora, provisório já foi visto, vamos passar para o cumprimento de sentença definitivo, né, que reconhece a exigibilidade de pagamento da quantia certa. Né? Artigo 523, parágrafo 1º, a intimação para pagamento em 15 dias, tal como o artigo 475J do CPC de 73. Né? Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do CAPT, o débito será acrescido da multa de 10%, já prevista no CPC revogado, e também de honorários de advogado de 10%. Então aqui já fala a própria lei, traz a previsão da incidência dos 10% da multa e os 10% dos honorários advocatícios. Né? Então antes não havia essa previsão expressa, ficava muitas vezes a critério do magistrado, né? Então agora há sim a inclusão dos honorários advocatícios de 10%, também se acrescenta ao débito inadimplido no prazo de 15 dias. Necessidade de requerimento do exequente para o início do procedimento de cumprimento de sentença, não é mais de ofício. Né? Honorários de 10% somente se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 dias. Né? Intimação do executado para fluência do prazo de 15 dias para pagamento sob pena da multa e honorários. Né? Então, há previsão expressa da necessidade da intimação, né? Que isso gerou uma grande controvérsia com as alterações ali do novo do Código Revogado, as alterações da lei de 2002, 2005, trouxeram algumas dúvidas quando o processo de conhecimento e execução se transformou num processo único, denominado processo sincrético. Então havia muitas dúvidas se, a partir do trânsito julgado, quando retornasse os autos, dando a nota de vista ao retorno dos autos, já iria se contabilizar esse prazo de 15 dias. Né? Então a jurisprudência pacificou no sentido de que haveria a necessidade de intimação expressa para o cômputo dos 15 dias para o pagamento. E agora o novo código espelha isso, né? Espelha o que já era trazido pela jurisprudência. Expedição, a lei fala na expedição automática do mandado de penhora e avaliação independentemente de pedido da parte, né? Mas na prática isso não vai acontecer, não vai ter um servidor cuidando aqueles processos em que transcorreu o prazo. O advogado há sim de se manter zeloso, né? Atento, para que tão logo finde o prazo, peça que o cartório, o escrivão faça uma certidão, mande o processo concluso para daí sim já saia esse mandado de penhora e avaliação e demais atos expropriatórios. A súmula 517 do STJ trata da questão: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Né? Depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula essa de março do ano passado, de 2015, e que ela ilustra, faz um cômputo do que já era tratado pela jurisprudência, né? E essa súmula resultou no artigo que nós vimos agora há pouco, referente a essa necessidade de intimação para a contagem dos 15 dias para a incidência dos honorários advocatícios, que são independentemente de impugnação do executado. Né?